Nós recebemos com muita alegria aqui no FM Silvano Amaral, que é secretário-geral do MDB, do Movimento Democrático Brasileiro, o velho MDB da Resistência. O nome bonito, hein? Eu fui a ficha número 526 do velho MDB, né? Naquele tempo que partidos mais do que valiam a pena, né? Embora hoje o grande lance é lutar pelos partidos. O MDB está com qual posicionamento para estas eleições? O MDB já definiu que é a oposição. Eu quero saber se o MDB já definiu com qual das oposições. Com Bolsomito, que é o Rossomito, que é o Rossato, né? Ou se o MDB vai de Mauro Mendes, ou se o MDB vai de Wellington Fagundes. Ou não tem definição ainda sobre isso? Bom dia, secretário-geral do MDB, Silvano Amaral, deputado estadual. Primeiramente, bom dia a todos, bom dia Antero, bom dia aos colegas aqui do estúdio, bom dia a você que nos ouve pela rádio Capital FM. É um prazer mais uma vez estar aqui, Antero, para a gente poder fazer esse bate-papo, né? E realmente, como você disse, o PMDB é um partido de oposição e já tem um encaminhamento. Tira o pé, né? Rapaz, é só MDB. O MDB, eu naturalmente, inclusive você vê, tantos anos de história que a gente ainda não se, né? Inclusive eu vejo também, né? Que aí às vezes as pessoas fazem alguma mídia, alguma matéria e ainda colocam o PMDB. Mas o Movimento Democrático Brasileiro voltou às suas raízes, voltou ao seu nome de origem, Antero, você muito bem disse aí, tem muito mais conhecimento e história do que eu, inclusive foi filiado ao MDB. Então nós já definimos, já após uma reunião há algum tempo atrás, junto com o nosso presidente do partido, o senador, o deputado federal Carlos Bezerra, e que nós vamos fazer o encaminhamento, a marcha e a discussão com o partido junto com o senador Wellington Fagundes, né? Isso já está definido, nós já fizemos inclusive um encontro lá na cidade de Primavera do Leste para fazer essa discussão e lá, pelo que a gente já percebe, inclusive não só nos encontros, mas também na caminhada que fazemos pelo estado de Mato Grosso, a militância toda, as lideranças políticas, como os prefeitos, os vereadores, os vice-prefeitos e prefeitas, todos defendem de forma muito clara e de forma muito objetiva a aliança com o senador Wellington Fagundes. Certo, Mauro Camargo e Laís Souza. É a República do Rio Vermelho, né? Essa coisa é impressionante como Rondonópolis produz grandes lideranças na política do estado, né? Então, não, e é impressionante o seguinte, eu falo da República, os dois, eu sei, tanto o Bezerra quanto o Edson lá de Rondonópolis. E os dois sabem fazer política, né, Mauro? O Wellington sabe fazer muita política e o Bezerra também. Esse é professor, né? Não, ele tem uma leitura política muito aguçada da realidade, né? O Bezerra não tem aquele dinamismo de quando ele foi governador. Mas a leitura política dele é muito atual. Ele é muito mais moderno do que muitos jovens que estão aí na política, né? Embora talvez eles tenham como grande mérito agora buscar a sua reeleição para que tenha uma vitória tranquila, né? Ele diz que só quer disputar mais um mandato, né? Ele chegou a dizer isso para vocês? Exatamente, o senador, ele tem, eu digo sempre senador porque é o teu costume, né? Mas o senador Carlos Bezerra tem falado sempre dessa discussão. Primeiro que ele tem, embora, Antero, ele, muitas vezes a gente acha que o Bezerra é mão de pilão, é autoritário, é cacique. Eu, desses últimos tempos vivendo com ele, tenho percebido que ele é uma pessoa muito maleável, né? Eu tenho percebido assim que, embora a esposa dele algumas vezes falou do encerramento da disputa eleitoral, da carreira, ele não é uma pessoa, do meu ponto de vista, que... Mas é ela que quer, né? Exatamente, mas a gente tem que pensar também, lógico, tem que pensar na família, nas suas questões pessoais, na saúde, enfim, mas é um prejuízo muito grande para Mato Grosso, o Bezerra parar nesse momento, né? E ele vive política, ele respira política, ele gosta de política. Eu digo a ele sempre que a partir da hora que ele deixar de fazer política, ele vai se sentir
de ser uma pessoa inócua, uma pessoa vai ser infeliz. Eu acho que a felicidade dele é fazer política, fazer as coisas realizar, se concretizar, fazer a discussão. Tanto é que a gente vai na casa dele para fazer uma visita de cortesia, chega lá, o papo é política, né? É isso que revive o Bezerra, é isso que deixa ele forte, saudável. E para Mato Grosso, pelo potencial político que ele tem, pela relação política que ele tem lá em Brasília, para Mato Grosso seria um prejuízo muito grande termos o Bezerra fora da disputa eleitoral agora no dia 7 de outubro para poder disputar um novo mandato. Então, eu percebo ele muito tranquilo em relação à conjuntura estadual. Você falou muito bem, tem uma leitura política muito boa, mas deixa para discussão dos deputados estaduais, dos prefeitos. Ele deixa muito tranquila essa relação. E esse encaminhamento todo do processo eleitoral do MDB de Mato Grosso para uma aliança com Hélio Fagundes é um entendimento não só do senador Bezerra, mas também dos prefeitos do estado de Mato Grosso, dos vereadores, das lideranças políticas, dos deputados estaduais, o deputado Janaína e também o deputado Romualdo, aqueles que são pré-candidatos também a deputado estadual de Mato Grosso, que nós temos vários outros pré-candidatos a deputado estadual, a deputado federal. Então há um encaminhamento muito tranquilo dentro do MDB nesse sentido, de uma conjunção tranquila entre todas as lideranças políticas, para a gente possa fazer esse encaminhamento, essa discussão política com o senador Hélio Fagundes para governo agora no dia 7 de outubro. O senhor é candidato? O senhor falou de Janaína Riva, falou de Romualdo Júnior, mas o senhor é candidato a deputado estadual? Sou candidato a deputado estadual, também somos as pessoas que têm uma leitura política desse encaminhamento da marcha junto com o senador Wellington Fagundes. Então eu sou candidato a deputado estadual novamente, como a gente está aqui, Antero, mas você sabe que a nossa base eleitoral é lá da região norte de Sinop. Temos lá o ex-prefeito Juarez Costa, fomos secretário dele. O Juarez vai ser o quê? O Juarez Costa, ele colocou o nome à disposição, inclusive tivemos uma reunião esse tempo atrás no partido aqui em Cuiabá. Ele colocou o nome à discussão para deputado federal, Antero. Mas eu acredito que o Juarez, o ex-prefeito Juarez Sinop, até pela sua experiência política, administrativa, pelo trabalho que foi feito lá em Sinop, ele poderia contribuir muito mais numa vice-governadoria, representando, não só na representação política do norte de Mato Grosso, mas acima de tudo para ajudar na condução da administração pública do estado de Mato Grosso. Eu acho que ele está com o nome colocado à disposição para deputado federal, mas nos encaminhamentos políticos aí, nessa caminhada que deve acontecer até o dia 5 de agosto, que é o data final para as convenções, possa também fazer esse caminhamento para que ele possa disputar uma vice-governadoria. Nós temos defendido esse contexto. A prefeita atual de Sinop, a Rosana Martinelli, que é do PR, tem discutido esse assunto, tem defendido esse tema para que o Juarez possa ser candidato a vice-governador. O grupo político de Sinop, a região, os prefeitos também da região têm discutido isso, têm apoiado essa ideia e naturalmente depende de mais um tempo de discussão com os grupos políticos do estado de Mato Grosso para a gente possa fazer essa conversão. E eu acho que até que isso é um processo natural até, né? Acho que é um processo natural, porque nós temos o senador Wellington, que é de Rondonópolis, como diz aqui o colega da República de Rondonópolis, que produz grandes lideranças políticas para Mato Grosso. Temos aqui Cuiabá também, outras forças políticas que podem compor esse arco de aliança, e naturalmente temos o MDB, temos para poder também fazer uma discussão política também através do vice-governador, através do ex-prefeito Juarez Costa. Eu gostaria de fazer um questionamento, deputado, justamente no momento que o senhor está defendendo a candidatura do senador Wellington Fagundes. O MDB, desde o início da gestão, aliás, desde antes, é oposição ao governo de Pedro Táxi. Mas o senhor, como parlamentar, teve uma atuação bastante discreta no que diz respeito a fazer oposição ao governo do estado. Bem diferente, por exemplo, da deputada Janaína, que vem se destacando fortemente, uma atuação bastante contundente como uma parlamentar de oposição. E hoje o senhor está defendendo a candidatura de um oposicionista também do governador Pedro Táxi. O que levou o senhor a fazer? É do seu perfil? Como é que funciona isso? O senhor não ter feito oposição ao longo do seu mandato? Olha, primeiro eu quero dizer para você o seguinte: isso é do meu perfil, né? Eu sou oriundo da administração pública, eu sou muito mais executivo do que
legislativo muito mais. Só para informar, o Silvano foi secretário de Fazenda do Juarez Costa. Aliás, do bom governo do Juarez Costa. Juarez foi um dos grandes prefeitos do estado de Mato Grosso. Tivemos o prazer e a honra de poder contribuir, ajudar num belo mandato que o prefeito Juarez fez lá em Sinop, uma grande transformação de verdade para Sinop, com várias obras importantes, imponentes, necessárias para que Sinop pudesse realmente ser um destaque do norte de Mato Grosso. Mas aí, até mesmo pelo meu perfil, pela minha personalidade, eu sempre defendi aquilo que era bom para Mato Grosso. Não tenho aquela habilidade de fazer um bom discurso na tribuna, não tenho aquela habilidade de fazer um enfrentamento nas discussões, mas eu fiz algumas situações, por exemplo, a questão da derrubada de vetos. Todas as derrubadas de vetos, como é o caso do SUSAF, a gente atuou e trabalhou para que pudesse derrubar o veto do governo, né? A questão da PEC do teto. A PEC do teto, inclusive... O que é SUSAF? A SUSAF, muito bem, Antero. A SUSAF é um termo simplificado de credenciamento sanitário para a pequena agricultura familiar. Um projeto apresentado pelo nobre deputado Zé Domingos, que tem uma característica muito forte com a agricultura familiar. E aí a gente conseguiu articular isso dentro da Assembleia, foi aprovado pelos deputados, e quando foi ao governo, o governo vetou esse modelo simplificado de sanitário para que o pequeno produtor possa vender para por exemplo, o cidadão faz o queijo, aí tem lá o serviço de inspeção municipal, que é um modelo simplificado de autorização para venda, né? Então ele vende o queijo para o seu município, mas não pode vender para o município vizinho. Então, quer dizer, o cidadão que come o queijo naquele município, do outro vizinho, do município vizinho não pode. Então há um contraditório nisso. Então o SUSAF pegou o serviço de inspeção municipal, simplificou, e agora aí só para agricultura familiar, para deixar bem claro. Ele pode agora vender a nível de estado, tanto para merenda escolar, para os supermercados, para os comércios, enfim. E aí o governo, numa discussão na época junto ao INDEA, alguns setores do INDEA, entendia que esse modelo simplificado ia acabar atrapalhando, não seria seguro em termos de segurança alimentar, tá? E acabou vetando esse projeto. E os deputados da Assembleia todos derrubaram esse veto. Eu tive muita convicção disso, né? E tive a minha participação para que contribuísse na derrubada do veto. Eu lembro muito bem que tinha 14 deputados na Assembleia, os 14 lá presentes na hora, os 14 votaram a favor da derrubada do veto. Então, eu sempre participei de uma forma muito mais eficiente na questão do resultado, independente daquela questão de ser a favor ou contra. Eu fui a favor, por exemplo, do RGA, né? Porque entendo, não é porque quero ser a favor dos servidores ou porque entendo que tem que ser oposição ao governo do estado. Não, eu fui a favor porque entendo que a questão do RGA é constitucional, é legal, tá aí, é uma reposição salarial daquele período de inflação. Fui a favor, né? Então eu sempre discuti que esse contexto de ser oposição e de ser situação tem que ser levado em consideração a questão do interesse público. Não é porque eu fui eleito contra o governador que um projeto bom para Mato Grosso eu tenho que votar contra, e vice-versa, né? Fui a favor da lei da PEC, né? Do teto, né? Muito bem, eu lembro que alguns companheiros até me questionaram sobre a situação. Eu falei, olha, trata-se de uma lei para poder sanear o estado, para poder recuperar as finanças do estado, que inclusive nos cálculos do governo economizava mais de 750 milhões, né? Por ano, para saneamento das dívidas do estado, enfim. E fui a favor da PEC do teto. E alguns colegas me questionaram sobre esse assunto, né? Dentro do grupo do MDB me questionaram sobre a situação. Eu falei, mas o próprio MDB nacional, através do Temer, defendeu também a PEC do teto, que tem que também ser colocado para os estados, para que eles possam também se habilitar para saneamento das suas dívidas junto ao governo federal. Então, eu sempre tive uma ação, só para terminar aqui, concluir o raciocínio do colega que me perguntou, de uma atuação sempre a favor do Mato Grosso. Não é aquela situação de pensamento de ser oposição radical e tal, e por isso vai aquilo. Mas, acima de tudo, fazer aquilo que é o certo para Mato Grosso. Eu já fui do executivo, eu tinha relação com a Câmara Municipal e sempre teve esse contexto. O cidadão que se elegeu contra tem que ser oposição. O cidadão que se elegeu a favor tem que ser situação e votar tudo que o executivo manda, e aquele que for contra votar contra. Então eu acredito que isso não é
o contexto da política atual. Acho que a gente precisa discutir, debater e fazer os enfrentamentos para poder, quando é a favor do Estado, a favor do município, defender. E quando é contra também, estar sempre do lado do cidadão para defender o que é do interesse do povo em si. Tá, Silvano, ontem esteve na Assembleia Legislativa o secretário Marcelo Duarte, onde ele confirmou que foram feitos os desvios do FETAB. Mas tem um detalhe interessante, que ele confirmou lá que um determinado desvio do FETAB para os municípios, né? Foi feito janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, sem nenhuma autorização legal. Aí em dezembro eles fazem uma lei com a aprovação da Assembleia retroativa a janeiro para legalizar toda a ilegalidade que eles fizeram. A Assembleia serve para quê, hein? A Assembleia qual vai ser a produção da Assembleia? Vai condenar os deputados? Ou seja, os deputados também vão ser punidos? A Assembleia autorizou o desvio de finalidade do FETAB. Autorizou a ilegalidade, porque não tinha autorização legal até então. Aí em dezembro o governo manda, a Assembleia autoriza isso. E aí, os deputados vão poder fazer o que com relação a isso? Vão se autopunir? Se autoflagelar em praça pública? Como é que vai ser isso? Olha, Antero, você sabe que não só essa questão do FETAB, o desvio de finalidade, o desvio de pagamento, como é o caso também do Fundeb, que está uma discussão inclusive de CPI. Mas o Fundeb é contra a lei, é contra a lei, porque a lei federal não autoriza o desvio do Fundeb. Mas esse do Fundeb é mais grave ainda, né? Vamos dizer mais grave ainda. Né? Porque tem uma lei porque o Fundeb tem característica automática, enfim, não é do Estado, o Estado usou o recurso do município, fez o que fez. Outras questões também, como atrás de duodécimo de poderes e por aí vai, né? São várias outras ações que a Assembleia, por obrigação, né, de fiscalização e acompanhamento, tinha que sim notificar o Estado, fazer com que essa situação fosse levada a uma punição, inclusive do afastamento, inclusive da cassação do próprio mandato do governador. Mas infelizmente eu digo isso porque inclusive essa discussão que nós fizemos agora há pouco aqui, a questão de situação hoje na Assembleia do governo é maioria absoluta, né? O governo hoje tem mais se juntar mesmo lá na Assembleia para poder cumprir com essas obrigações aí, acho que não dá 10 deputados que faça um encaminhamento desse sentido, né? Então, não vai, o que você pergunta, o que a Assembleia vai fazer? Não vai fazer nada, né? Infelizmente não vai fazer nada, né? Porque não há o quantitativo de deputados com voto suficiente para fazer alguma coisa. Infelizmente é isso, né? E a gente vê essas questões acontecendo, né? Uma situação dessa acontecer a nível de município, eu que estive no município lá no Não, pois é, mas aí a Assembleia mas a Assembleia e o Estado se uniram para prejudicar os municípios. Mas de certa forma, se você perceber, nós temos essa situação de fato, é isso mesmo que você está falando, né? Porque o governo faz, desfaz, manda, desmanda, não cumpre lei, não cumpre nada, e a Assembleia simplesmente vê passando, inclusive endossa o que você falou agora há pouco, aí faz uma lei para poder legalizar a ilegalidade do próprio executivo. Então, que aliás deve ser, se o Ministério Público atuar, com certeza vai pedir constitucionalidade dessa lei, porque não existe você retroagir para a ilegalidade, né? Retroagir para garantia pedalada. Garantia pedalada, não tem como. Mas nós temos coisas muito mais graves aí. Como estado, também como é o caso. Eu lembro muito bem uma não vontade também do Ministério Público. O Ministério Público anda cansado, né, mano? Mas eu vejo muito bem, assim, aí eu vejo dois, né, pesos iguais, medidas diferentes. Eu lembro quando eu era servidor público lá da Prefeitura de Sinop, pagamos o duodécimo da Câmara no dia 21, porque dia 20 era domingo. Na época eu entendia que poderia ser dia 21, porque dia 20 era domingo. Aí fui notificado pelo tribunal, fui multado pelo tribunal, porque disse que o duodécimo tem que ser pago até o dia 20. Então tinha que ser pago até o dia 19, não, que era na sexta e não dia 21. E hoje você vê essa festa toda no estado de Mato Grosso acontecendo, a questão do Fundeb aí, tirou dos municípios, usou o dinheiro, né? Usou dinheiro que é do município, não é do estado, o dinheiro é do município e tá essa festa toda e ninguém faz nada. Infelizmente, quem vai fazer alguma coisa, no meu ponto de vista, é o próprio cidadão agora no dia 7 de outubro. É ele que vai dar novas esperanças, novas chances, novas expectativas para Mato Grosso. Do meu ponto de vista, é isso. E, infelizmente, a Assembleia, né, que está lá a sua representação do povo, do cidadão, que é votado para isso, por esse conceito de ser situação,
por esse conceito de ser oposição, que tem muito pouco lá oposicionista, né, vai fazer alguma coisa. Deputado, o senhor falou em 7 de outubro, que é a data das eleições desse ano, e o senhor já declarou aqui que é candidato à reeleição, e nem é um momento bom para fazer balanço. Eu queria saber o seguinte, se eu puder citar o seu projeto de lei, a sua atuação mais importante na Assembleia, aquilo que o senhor considera, olha, esse aqui valeu o meu mandato? Olha, o que valeu o meu mandato é o seguinte, assim, eu falei para vocês agora há pouco, você me falou assim no meu perfil, da minha personalidade. Em termos de atuação no legislativo, a gente não conseguiu emplacar nenhuma lei de destaque, pudesse ver aqui e falar, olha, essa lei valeu meu mandato, tal, né? O que eu acho que valeu meu mandato, eu tenho muita convicção, inclusive conversava ontem com alguns prefeitos, foi usar do nosso poder da função de deputado estadual para ajudar os municípios. Como disse agora há pouco, fui secretário do ex-prefeito Juarez lá, como secretário de Finanças de governo, fui secretário também até do ex-prefeito adjunto, né? Do ex-prefeito Adenir Barbosa, em Sinop, lá nos 2 mandatos dele. Então eu tenho uma característica muito mais do executivo, muito mais de ajudar os municípios, uma característica muito mais municipalista. Então nessa nossa caminhada a gente conseguiu avançar bastante na articulação com os deputados federais, na articulação com os municípios, para que eles pudessem ser contemplados. Eu acho que, tipo assim, a minha ideia, eu lembro muito bem quando eu virei candidato a deputado estadual, numa reunião lá, o ex-prefeito Juarez falou assim, Silvano, municípios nós dependemos dos municípios, os municípios dependem de Sinop, né? Então acho que você precisa ajudar também os municípios, aquilo que nós fizemos em Sinop. Sinop, nesses 8 anos do mandato do prefeito Juarez, existe hoje ainda vários recursos sendo aplicados. Nós conseguimos capitanear mais de 1 bilhão de recursos em projetos para Sinop, né? Entre casas populares, pavimentação urbana, construção de escola, creches e por aí vai, né? E quando viramos deputado, também continuamos a fazer a mesma coisa, não só com Sinop, mas também com os municípios da região. Então, Mauro, o que eu digo para você? Tem emenda? As minhas emendas, 2015 a gente conseguiu articular para ser pago quase que 100%, 2016 foi pago em torno de 40%, mais ou menos, 2017 foi pago 10% e 2018 ainda não foi pago nada, né? Então, quer dizer, paga alguma coisinha muito pequena. Então, mas o grande salto, a grande comemoração que eu posso fazer e destacar é essas articulações com os municípios, não só na questão do pagamento das emendas, mas também em relação às articulações junto ao governo federal, especialmente na articulação que fiz muito com o deputado federal Carlos Bezerra, que me deu a oportunidade de a gente poder preparar os municípios, conversar, articular, preparar os projetos para captar recursos, também com um colega também que está no MDB, na época ficou no MDB, depois acabou saindo, agora voltou o deputado Valtenir Pereira também. Então a gente fez umas articulações boas e conseguiu satisfazer, atender os municípios, especialmente nas questões em relação a capitanear recursos e fortalecer os municípios com dinheiro, com recursos para poder resolver os seus problemas específicos lá na prefeitura, no município. Deputado Silvano Amaral, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Otero. Obrigado aos senhores e à senhora pela participação. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes e continuo sempre à disposição para que a gente possa bater um papo assim que possível.